Seja bem-vindo à Teologia EATRE, Teologia para a Vida, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, Teologia para a Vida. Por isso, se inscreve no canal, curte o vídeo e comente embaixo, tá bom? Bom, vocês viram muitos youtubers falando, muita gente comentando e tudo mais, que o Brasil jamais será uma nação cujo Deus é o Senhor. Bom, eu não diria que jamais será uma nação cujo Deus é o Senhor, porque eu não sei o que Deus vai fazer. E se ele quiser que mude, bom, eu não sei. Eu sei que atualmente o Brasil não é uma nação cujo Deus é o Senhor. Atualmente, agora não posso dizer do futuro, mas eu quero fazer vocês pensarem o seguinte: o que mudaria se o Brasil fosse uma nação cujo Deus é o Senhor? Será que seria ruim, como muita gente pensa? Olha, os youtubers cristãos fazem parecer tão ruim, né? É injusto o Brasil ser uma nação cujo Deus é o Senhor? Será que seria estranho? Né? Vamos pensar no que mudaria então. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, seja membro no canal também. E para eu conversar com vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que a gente sabe como seria uma nação cujo Deus é o Senhor? Simples, analisando os 10 mandamentos, né? E é isso que a gente vai fazer, ó. Vou deixar os 10 mandamentos abertos aqui, por quê? Os 10 mandamentos é meio que o resumo da lei, sabe? Toda lei pode ser resumida nesses 10 mandamentos. Mas é claro, a gente precisaria conhecer melhor os mandamentos para falar sobre isso. E tem muita coisa boa nos mandamentos de Deus que poderia ser aplicado à nossa nação. Mas a gente vai ficar com os 10 porque é mais fácil, todo mundo conhece, né? E sabe que está escrito lá. E a gente vai fazer esse exercício, tá? Antes de fazer o exercício, olha aqui, ó. Leitura imersiva da Bíblia, tá? É um estudo que está lá no Hotmart, você pode fazer ele, o link está na descrição desse vídeo. Vocês estão vendo aí os 10 mandamentos. Agora eu quero alertar vocês o seguinte: existem os 10 mandamentos da Bíblia, que são organizados assim, e existem os 10 mandamentos católicos, que retira o mandamento 2 e substitui ele por outro mandamento. Então, tome cuidado, os 10 mandamentos da Bíblia incluem não farás para ti nenhum ídolo, tá? O catolicismo exclui esse mandamento aqui, obviamente, porque eles praticam esse pecado, né? Mas vamos pensar aqui, se o Brasil fosse uma nação cujo Deus é o Senhor. O primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Isso é Deus falando. Então, tecnicamente, apenas o Deus verdadeiro seria adorado nessa nação, tá? Nada de imagens, nada de santos, nada de outros deuses ou pessoas sendo adorados. Uma coisa que é muito comum no Brasil. O Brasil é um país onde se adora tudo, né? Existem pessoas adorando ratos no Brasil, existem pessoas adorando imagens de escultura no Brasil, né? Existem pessoas adorando Satanás no Brasil, né? Isso faz com que o Brasil não seja um país cujo Deus é o Senhor. Isso não é apenas permitido, mas também incentivado, né? Até mesmo esses pastores que pregaram aí sobre o Brasil nunca ser, né, um país cujo Deus é o Senhor, até eles incentivam a diversidade espiritual, né, diversidade religiosa no Brasil. Ou seja, se o Brasil fosse um país cujo Deus é o Senhor, adoraríamos apenas ao Deus verdadeiro, e não imagens, ídolos e tudo mais. Seria proibido também, olha o segundo mandamento, ó, não farás para ti nenhum ídolo. Seria proibido adorar, reverenciar ou idolatrar qualquer tipo de imagem, tá? Isso inclui a imagem do próprio Deus e do seu Filho Jesus. Deus não apoia a idolatria e o Brasil seria livre de tudo isso. Mas olha só, o povo não seria obrigado a não adorar. O povo teria motivos para não adorar outros deuses. Por que você não adora outros deuses? Por que não tem uma imagem na cabeceira da sua cama? Porque você sabe que não há necessidade, né? Deus te ouve. O Deus verdadeiro te ouve, então não é motivo para você ir para um Deus falso. Não é motivo para você fazer uma imagem de Jesus porque ele te ouça melhor, porque Jesus está te ouvindo. Então olha só, se a nação fosse assim, não teria imagens por aí afora. Nós não adoraríamos imagens, não adoraríamos o dinheiro também, não adoraríamos cantores e políticos e tudo mais. E isso fazemos hoje porque o Brasil não é um país cristão, tá? O Brasil não é um país cujo Deus é o Senhor, basicamente. Além de tudo isso, olha o terceiro mandamento, ó, não tomarás em vão o nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão não é falar graças a Deus ou se Deus quiser o tempo todo, não. Tomar o nome de Deus em vão é muito mais do que isso. Ninguém usaria o nome de Deus em vão se fosse
se isso fosse uma realidade. Isso significa que o povo brasileiro deixaria de brincar com o nome de Deus, com o seu nome ou a sua religião, ou o próprio Deus, né? Hoje muitas igrejas brincam com o nome de Deus. Essa é a realidade. Muitas pessoas vivem praticando o pecado e depois agem como se fossem cristãs, né? Muitas pessoas acham que são boazinhas e quando ninguém está olhando faz coisas terríveis, terríveis. Essas pessoas estão brincando com Deus, então elas estão usando o nome de Deus em vão, brincar com o nome de Deus. Tá? E isso é um pecado. Se o Brasil fosse uma nação cujo Deus é o Senhor, falsos profetas não seriam apenas rejeitados, mas eles seriam desnecessários. O povo não precisaria recorrer a falsos profetas. Tá? Logo, até os falsos profetas se converteriam quando percebessem que não tem como ganhar dinheiro num país cujo Deus é o Senhor, falando mentiras ou fazendo coisas erradas. Se o Brasil fosse, né? Mas ele não é. É por isso que existe muito falso profeta no Brasil. Até você que é ateu, você que talvez seja ateu, entenda que existe muitos falsos profetas no Brasil. Existe muita gente roubando dízimo e oferta porque o Brasil não respeita a lei de Deus. Se o Brasil respeitasse, ele rejeitaria esses falsos profetas, tá? Então não é culpa de Deus exatamente, é culpa do povo que não respeita a sua lei. Agora, o quarto mandamento. O quarto mandamento os adventistas adoram, né? Literalmente, os adventistas adoram o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Olha, o sábado foi cumprido em Cristo. Cristo é o nosso descanso, né? Cristo morreu para que nós tivéssemos paz com Deus. Se o Brasil fosse um país cujo Deus é o Senhor, separaríamos os nossos dias ao Senhor. Viveríamos para a glória de Deus, viveríamos buscando a sua vontade, intercedendo o seu nome, né, fazendo por causa de Deus, não pelas nossas vontades, nossos desejos internos e tudo mais. Não fazemos isso nem no sábado, nem nos dias da semana, porque o Brasil não é uma nação cujo Deus é o Senhor. Mas olha só, isso seria bom, isso não seria ruim. Pensa de novo, uma nação que adora só um Deus, e que não tem necessidade de adorar outro porque percebe que o Deus verdadeiro cuida do seu povo. Uma nação que não tem ídolos espalhados por aí porque sabe, ele foi iluminado para saber que um ídolo não faz nada, não há necessidade. Você perde tempo, você perde dinheiro, você perde a vida atrás de um ídolo que nunca vai fazer nada. E isso seria positivo numa sociedade. Uma nação que não brincaria com o povo de Deus, ou seja, a religião seria algo realmente sagrado, então não haveria engano na igreja, não haveria engano nas empresas, os crentes não fariam coisas erradas, né, e depois se apoiariam ali em Satanás, como muitos fazem, né, vai lá e adultera e fala, não, fui tentado por Satanás, isso não aconteceria. Então olha só, isso é positivo, né? Se o povo fosse de Deus, seria positivo que ele não usasse o nome de Deus em vão. E nós estaríamos felizes, satisfeitos em Jesus. Tudo positivo até agora, né? Mas esses mandamentos que a gente falou, até o 4, eles têm a ver com a religião. Tem a ver com a religiosidade do povo. E é claro, você deve estar esperando falar, tá, mas o que isso envolve, o que isso muda em mim? Como isso pode ser bom para uma sociedade, né, no seu relacionamento interpessoal? O restante dos mandamentos vai tratar disso, apressado, né? Calma, o restante dos mandamentos vai falar justamente sobre como nós viveríamos em sociedade, entendeu? Por isso, olha lá o quinto mandamento, ó. Honra teu pai e tua mãe, é mandamento de Deus, né? Se o Brasil fosse um país cujo Deus é o Senhor, valorizaríamos e honraríamos os nossos pais. Independente do que eles fizeram no passado, honraríamos os nossos pais, porque essa é a vontade de Deus. Aqui está a valorização da família e do amor por aqueles que lutaram por você. Olha, hoje muitos são rebeldes com seus pais, muitos maltratam seus pais, matam seus pais justamente porque o Brasil não é um país cujo Deus é o Senhor. Logo, isso é permitido. Logo, isso é comum acontecer em países onde Deus não é o centro, onde a vontade de Deus não é o centro. As pessoas maltratam seus pais, matam seus pais, não honram eles, sabe? A família é desrespeitada em lugares onde Deus não é o Senhor. Isso acontece não apenas na sociedade, mas na igreja também, né? Vou falar daqui a pouco sobre esse detalhe. Logo, também ser pai ou ter uma família seria uma bênção,
para esse povo? O povo cujo Deus é o Senhor deseja ter uma família. Ele não honra apenas o pai e mãe, como ele quer ser, como seu pai e a sua mãe, que são exemplos para a sociedade. E quando não são, eles pensam em ser melhores do que seus pais foram, né? Claro que existem muitos problemas nas famílias, obviamente, não estou negando que haja. Mas o povo de Deus, o povo cujo Deus é o Senhor, deseja ter uma família, tá? Ele honra o matrimônio também. E o próximo aqui, ó, sexto, se o povo do Brasil fosse um povo cujo Deus é o Senhor, não assassinarás. Ou seja, nós não mataríamos as pessoas por qualquer coisa, não mataríamos o tempo todo, né? Ou talvez nem mataríamos as pessoas. Hoje se mata pessoas por coisas banais, né? Aqui onde eu moro, perto de onde eu moro, um rapaz xingou o outro dentro do carro, o cara saiu do carro e matou ele na porrada. Olha só. Por que fazer isso? Por que matar por qualquer coisa? Né? Matar alguém já é ruim por qualquer motivo, mas hoje se mata por qualquer coisa. É comum em lugares onde o Senhor não é o Deus que se mate por qualquer coisa. Quer ver um exemplo que eu vivi há pouco tempo atrás? Um rapaz me chamou no Telegram tentando me converter à religião dele, que é o islamismo, né? E aí ele fala de Alá, o misericordioso e tudo mais, e ele me mandou uma cópia do Alcorão. Eu até queria o Alcorão físico para a gente ler ele, mas ele me mandou uma cópia do Alcorão, e o início do Alcorão fala de Alá, o misericordioso. E ele ficou nervoso quando eu perguntei para ele por que ele não era misericordioso como Alá é misericordioso. Então olha só, é polêmico falar sobre isso, mas há um movimento dentro do islamismo que mata por qualquer coisa, em nome de Alá, que é misericordioso. Como pode isso acontecer? Então é porque essas pessoas não vivem aquilo que pregam. Mas se o Brasil fosse uma nação cujo Deus é o Senhor, não mataríamos por coisas banais, como brigas, ciúmes. O povo de Deus respeitaria a vida e resolveria os seus problemas de maneira pacífica, sabe? Hoje em dia as pessoas matam por qualquer coisa. Essa é a realidade. Cita um exemplo aqui embaixo de um motivo banal que levou à morte de pessoas onde não tinha necessidade. Isso é o mandamento 6. A gente tem o mandamento 7. O mandamento 7º é polêmico, hein? Nos nossos dias ele é bem comum. Muito mais comum do que parece. Está lá no mandamento 7. Não adulterarás. Não adulterar é não manter um relacionamento com outra pessoa estando casado ou namorando, né? Seja lá qual o estado que você se encontra agora. Se o Brasil fosse um país cujo Deus é o Senhor, maridos e esposas estariam seguros, porque sabia que o seu cônjuge não desejaria outra pessoa, entende? O adultério, inclusive, é uma das causas de assassinatos no Brasil. As pessoas matam só de imaginar um adultério. Imagina se isso fosse mais comum do que é. Mas, na verdade, o adultério está se tornando comum, né? Estamos chegando num ponto em que trair não é só comum, mas desejável. Ou seja, estamos mergulhando no adultério por conta própria. E isso parece satisfazer muita gente. Embora e enquanto isso mata outras tantas pessoas. Pensa que quando você adultera, você sente um prazer enorme. Né? Enorme. Quem adultera sente prazer. Não posso negar que é prazeroso, porque senão as pessoas não iriam atrás. É prazeroso o adultério. Porém, do outro lado, existe uma pessoa morrendo por causa disso. Uma pessoa sendo afundada em tristeza por causa disso. Famílias sendo destruídas por causa disso. Se o Brasil fosse uma nação cujo Deus é Senhor, o adultério seria extinto da nossa nação. Olha só que interessante, né? Nem o povo judeu, quando Jesus veio, era uma nação cujo Deus é o Senhor, porque eles adulteravam o tempo todo, eles negligenciavam tudo que eu falei até agora da lei, né? Nem eles eram uma nação cujo Deus é o Senhor. Realmente, basicamente não existe ninguém. Nenhum país que vive como se Deus fosse o Deus desse povo. Infelizmente, nem o povo de Deus hoje vive como se Deus fosse o Senhor deles, né? Esse mandamento 7º está ficando cada vez mais comum, infelizmente, né? Num país onde Deus é o Senhor, ele não existiria, tá? 8º, não furtarás. 8º mandamento, não furtarás. Um país cujo Deus é o Senhor
não se preocupa em obter as coisas de maneira fácil. Não se preocupe em obter as coisas do seu próximo de qualquer jeito, sabe? Logo, nesse lugar, o furto seria desnecessário. Não é que o furto seria proibido, o furto seria desnecessário, sabe? Não teríamos tantos roubos e assaltos. Um dos maiores problemas da sociedade é esse, tá? O mandamento 8º, que tá ali. As pessoas roubam em qualquer lugar. E de qualquer jeito, elas roubam na igreja, elas roubam na família, no meio da família, elas roubam também, roubam na política, nas empresas. Por quê? Porque essa nação não é uma nação cujo Deus é o Senhor, por isso roubar é normal. Roubar é comum em nações onde Deus não é levado a sério. Então, não reclame se o Brasil estiver assim. Ele está assim justamente porque esta nação não é do Senhor Jesus, né? O próximo mandamento é não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não falar mentira propositalmente contra o seu próximo, sabe? Usar isso de estratégia. Se o Brasil fosse uma nação cujo Deus é o Senhor, nós não mentiríamos uns contra os outros, como acontece tanto. Dar falso testemunho é falar mentira do seu próximo. Acho que todo mundo sabe o que é. Um país que pertence a Deus não inventa mentiras ou a famosa fake news para prejudicar propositalmente o seu próximo, sabe? Como acontece muito dentro da igreja, infelizmente, né? Não apenas na sociedade, mas na igreja também acontece muito. As pessoas erram aqui no 9º mandamento e acabam mentindo sobre o seu próximo para prejudicar mesmo ele, ou para obter alguma vantagem em cima desta mentira, né? Alguma vantagem, se é que é possível conseguir. Olha só, hein? Que coisa estranha. Hoje é bem comum espalhar fake news uns contra os outros, ou seja, agimos assim porque esta nação não é uma nação cujo Deus é o Senhor. E se isso acontece na igreja, tecnicamente, esta igreja também não é uma igreja cujo Deus é o Senhor. Poderíamos dizer que o cristianismo no Brasil não é o cristianismo cujo Deus é o Senhor, porque estas atrocidades, esses pecados, são comuns dentro da igreja também. Agora, não cobiçarás, o último mandamento, hein? Uma nação cujo Deus é o Senhor não desejaria as coisas do seu próximo, nem a esposa, nem a casa, nem os bens. O mandamento não fala só cobiçarás, ele é mais amplo, tá? Então ele vai falar da esposa, das coisas e tudo mais. Se esse país fosse um país cujo Deus é o Senhor, ele não desejaria as coisas do seu próximo. A cobiça é um dos gatilhos para muitos problemas na sociedade. Então pensa, eu só tenho um telefone Android que custou relativamente barato. Eu desejo muito um iPhone, muito mesmo. Para isso eu vou fazer de tudo para conseguir. Eu vou fazer coisas erradas para conseguir, sabe? Uma outra maneira é desejar a mulher do seu próximo, né? Você começa a trabalhar isso para alcançar a mulher do seu próximo. A cobiça é o gatilho da morte, diria eu. É o gatilho do pecado. E ela encerra muito bem a lista, porque tudo que está aqui em cima envolve a cobiça. Né? As religiões diferentes estão envolvidas na cobiça também, os ídolos também, a mentira sobre o nome de Deus também está envolvido na cobiça. Então a cobiça é o resumo dos maiores pecados que a gente tem ali. Ela é um dos gatilhos, né? Se não estamos satisfeitos com a nossa esposa, por exemplo, com o nosso marido, você que é menina, nós cobiçamos o próximo. E às vezes, sem tocar no nosso próximo, nós sentimos prazer com a mulher do nosso próximo, sem tocar nela, sabe? Em pensamento, olha só, isto é o pecado de não cobiçar, né? Esse é o pecado da cobiça. Se o Brasil fosse, não teríamos isso, né? Não teríamos necessidade de cobiçar as outras pessoas. O mesmo vale para furtos, para roubo e tudo mais. As pessoas roubam porque elas cobiçam as coisas. Então, a motivação de muitos crimes é a cobiça, né? Infelizmente. Se esse país fosse de Jesus, as pessoas estariam satisfeitas com o que Deus nos dá. E olha só,
mais argumentos bons para o Brasil ser um país cujo Deus é o Senhor, né? Um país que honra a família, honra o matrimônio, honra seu pai e sua mãe, um país que não se preocupa em assassinar as pessoas, não adultera, não se preocupa em adulterar, coisa que é ruim o adultério, né? Se o Brasil fosse um país cujo Deus é o Senhor, isso seria uma realidade. Né? Ele não se preocupa em furtar, nem mentir sobre o seu próximo, nem cobiçar. Cara, essas leis não são ruins para um país, elas são boas. Então, o Brasil bem que podia ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Seria bom para todo mundo, né? Seria bom para todo mundo. Mas, infelizmente, o crescimento do pecado é justamente o indicativo de que a nossa nação não pertence ao Deus verdadeiro. E mais, o crescimento do pecado dentro da igreja, como vocês viram alguns exemplos, vocês devem ter algum exemplo para colocar aqui embaixo também, né? Nos comentários, bota nos comentários. O crescimento do pecado dentro da igreja mostra que nem mesmo os crentes desta geração pertencem a Deus, a ponto de você não poder dizer que toda a igreja é a igreja de Deus, porque ela agora está mais acabada do que nunca, ela está mais mundana do que nunca, sabe? Quanto mais o tempo passa, mais a igreja fica mundana, mais a igreja se afasta da vontade de Deus e, de fato, nem a igreja é o povo cujo Deus é o Senhor mais. Podemos e devemos pregar a verdade a fim de trazer alguns ao arrependimento, tá? Mesmo que essa nação nunca seja de Jesus, devemos fazer com que alguns cheguem ao conhecimento da verdade, para que eles se tornem povo de Deus. E é uma pena, cara, é uma pena que a nossa nação não é uma nação cujo Deus é o Senhor, porque nós seríamos mais felizes também nessa nação, né? Pensa nisso. Agora, será que você pode ser de alguma forma alguém cujo Deus é o Senhor? Será que você é capaz de pensar no seu próximo como em si mesmo? Jesus falou que o maior mandamento da lei é ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento, ame o seu próximo como a ti mesmo. Você consegue viver esta semana, pelo menos, fazendo isso? Olha, você talvez não vai mudar a nação inteira, mas vai ser um representante de Deus. Este ser humaninho é um ser humaninho cujo Deus é o Senhor. Vai fazer com que as pessoas sejam abençoadas justamente por ser do Senhor, né? E vai acabar um pouco essa ideia de, nossa, é tão ruim uma nação cujo Deus é o Senhor, é chato. As pessoas não vão ter acesso a nada, as pessoas vão poder viver. Não, nada disso, cara. Não tem nada a ver com isso. Não há necessidade para as pessoas desejar muitas coisas que elas desejam hoje. É por isso que uma nação cujo Deus é o Senhor vive melhor. É por isso que ela prospera mais. Vocês sabem que ela prospera mais. Bom, vou ficando por aqui no nosso papo. Eu quero agora acompanhar os comentários de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, seja membro do canal e curta o vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas, que está sendo uma grande dificuldade nos últimos dias. Fique com Deus, veja os outros vídeos do canal e tchau!